E nós queremos e rogamos que Deus fale com a tua vida, que Deus fale com você, que Deus fale com as pessoas que acompanham também essa mesma mensagem pela internet. Sabemos que alguns durante a semana ou depois assistem essa mensagem, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode falar hoje, nesse momento, e pode falar quando alguém estiver assistindo. E nós vamos também agora orar a Deus, pedir que o Espírito Santo, pedir que o Deus Todo-Poderoso fale conosco. Fique em pé mais um momento e vamos orar. Fala. Ó Deus, nosso Pai, em o santo nome de Jesus Cristo, nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos a nossa incapacidade de entender as coisas espirituais por nós mesmos. Só podemos entender e discernir tua palavra pelo Espírito do Senhor. Por isso, meu Deus, aplique essa palavra aos corações e venha produzir aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um. Assim, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, rogamos essa bênção. E eu também te peço, Deus, que venha me usar nessa tarefa. Que os meus lábios falem somente aquilo que é agradável ao Senhor. E tudo que for contrário à sua vontade seja afastado de nosso meio e de nossa mente. Assim oramos e agradecemos em Cristo. Amém. E assentar-nos. Agora à tarde eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre a necessidade da pregação expositiva na restauração das igrejas. Mensagem de uns 50, 60 minutos. E o quanto aquilo foi relevante naquilo que eu vou falar hoje, ainda que eu não havia programado ouvir essa pregação hoje. Mas eu falei, meu Deus, o quanto é importante isso. Não sei se você tem reparado o quanto as pessoas hoje estão focando somente em si mesmas. Não estou dizendo que isso é 100% errado. Olha, nós trabalhamos, nós precisamos comer, precisamos ganhar nosso sustento. Não tem nada de errado nisso. O errado é quando você se torna o centro do universo. Errado quando o homem é colocado no pedestal. Errado quando tudo tem que ser segundo a tua vontade. E o nosso coração é inclinado para agir desse modo. Não se engane, nós somos muito mais egoístas do que pensamos. Às vezes não expressamos isso. Nós somos egoístas sim, por natureza. Por natureza queremos que a nossa vontade seja feita, até mesmo na igreja. Até mesmo que Deus seja aquele que satisfaz os meus desejos. Ponto. Não que Deus não possa realizar maravilhas. Pelo contrário, Ele faz. Não que o Senhor esteja com o braço encolhido para quem não nos atenda. Não é isso. Muitas vezes Ele nos atende. Mas o que nós devemos nos ater é o propósito que existe em nosso coração, em nossos pedidos, em nossa súplica, em nossa vivência com Deus. Quem deve ser buscado, conhecido e adorado? Quem é o centro disso tudo? Quando é colocado o homem, nós chamamos isso de antropocentrismo. Você coloca o homem no centro. Mas a Bíblia Sagrada é teocêntrica, ou, falando melhor, cristocêntrica. Do início ao fim, ela aponta para a necessidade do Redentor, Jesus. E ela mostra que Jesus veio para cumprir o desígnio do Pai, para nos remir. E eu convido você a ver as Escrituras no Evangelho conforme escreveu João. Boas Novas de Jesus Cristo no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 17. É a oração sacerdotal, que eu acredito que a maioria de vocês já conhece. Se não conhece ela inteira, chegando em casa, leia João 17 de uma forma completa, todo o capítulo. Mas eu quero me deter nos 3 versículos, especialmente no versículo 3. Assim diz a palavra do nosso Deus, Evangelho de João, conforme escreveu João,
capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. A nossa mensagem é especialmente no versículo 3. Eu pensei virada de um ano, em 2016, conforme disse a irmã, que para muitos foi terrível, foi difícil, mas em meio a essas dificuldades, Deus concedeu vitórias. Eu creio que para muitos foi um ano de crescimento espiritual, mas não posso garantir que foi para todos, porque a única garantia que nós temos de crescimento espiritual é a garantia que a palavra de Deus nos dá. E quando o Senhor Jesus Cristo vai realizar essa oração maravilhosa que está registrada aqui no Evangelho, conforme escreveu João, ele fala uma série de palavras magníficas a respeito do seu propósito e dos filhos dele, daqueles que ele ama, dos seus irmãos. Mas no versículo 3 ele fala sobre a vida eterna, e ele explica o que é essa vida eterna. Há um tempo atrás eu preguei nesse versículo, mas hoje eu quero destacar um aspecto desse versículo, e queremos caminhar, entender qual a importância de conhecermos a Deus. Eu quero destacar pelo menos algumas razões que são significativas neste caminhar em conhecer o Senhor. Conforme o texto que o presbítero leu no início, a vida no tempo do profeta Oséias não estava fácil. O povo havia pecado, o povo havia se extraviado. Que cada um julgue a semelhança daqueles dias com os nossos. Gente que se dizia povo de Deus, mas não conhecia nada do Senhor, não tinha experiências vivas e reais com o Senhor, de obediência àquilo que Deus havia estabelecido. Aliás, poucos sabiam o que Ele havia estabelecido. Isso está registrado no livro do profeta Oséias, quando ele diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Oséias 6:6. Quando ele frisa isso, é algo para nós que deve ser assustador, porque foi Deus que estabeleceu os rituais de sacrifício, em detalhes como deveriam ser feitos, e de repente Deus levanta o profeta para dizer: o conhecimento a respeito de mim é mais importante do que o sacrifício que vocês dizem que fazem para mim. Qual a importância na tua vida em conhecer o Senhor? É lógico que essa palavra conhecimento, para muitos, ela pode ter um significado variado, mas eu quero estabelecer claramente qual é o significado da palavra conhecer aqui nesse texto, no texto que nós lemos no Evangelho de João, no texto que nós lemos no Evangelho de Oséias, e em outros que vamos mencionar. Ela significa só uma coisa: relacionamento. Conhecer-se mutuamente, entender quem é, e entendendo quem é, estabelecer uma relação profunda, viva, dinâmica com esse todo-poderoso Deus, pois assim Ele quer fazer. Conhecer a Deus, para alguns, pode parecer arrogância, mas é necessário a gente fazer uma outra limitação aqui. Nós não pretendemos conhecer a divindade em sua plenitude, não, isso jamais. De que forma que a criatura vai poder entender plenamente o Criador? Não é nesse sentido. Estou falando no sentido de que conhecer aquilo que Ele permite que seja conhecido.
conhecer aquilo que Ele decidiu revelar, entender quais são os acordos que Ele estabeleceu, quais são as regras, como nos aprofundar nessa relação com Ele, dentro do limite que Ele permitiu. Logo, nós não estudamos Deus, nós estudamos a palavra revelada de Deus e o que ela nos diz a respeito desse Deus, do único Deus. E voltando para o Evangelho, diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Devemos conhecer a Deus, e é importante conhecer primeiro, para saber o início, o meio e o fim de todas as coisas. Queridos, eu acho terrível quando o ser humano se entrega por um vazio, de não saber de onde veio, de não saber para onde vai, de não ter uma razão nessa existência. Houve uma época na minha vida que eu estava desse modo, que eu vivia desse modo, e havia como se fosse um buraco enorme dentro do meu ser, que nunca era preenchido por nada. Porque se a criatura despreza o conhecimento do seu Criador, aquilo parece que fica sempre faltando algo na sua vida. A Bíblia Sagrada é a forma deixada por Deus para que tivéssemos esse conhecimento. A Bíblia Sagrada fala a respeito da revelação natural e da revelação especial. O que é essa revelação natural? De que as obras de Deus claramente podem ser conhecidas através das coisas que Ele criou. Infelizmente, nós que vivemos nas cidades, nós vemos as coisas que os homens criaram. Mas quando você vai para o campo, quando você vai para uma região de floresta, e você vê tanta harmonia no que Ele criou, você fala: não pode ser obra do acaso, não pode ser uma explosão que deu tudo isso. Impossível. Há muita harmonia, e há um princípio de lógica que caos gera caos, caos não gera harmonia. A harmonia pode ser só gerada por um ser inteligente que age. Esse ser inteligente é o Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia Sagrada no Salmo 19 fala dos céus, anunciam as obras do firmamento. Depois no Salmo 119 fala do quanto a palavra de Deus é bendita e eficaz em transmitir esse conhecimento para nós. Nós temos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Em Romanos 11, verso 36, o apóstolo Paulo, após fazer um tratado ali a respeito da propósito da obra redentiva do Senhor em Cristo, ele chega no momento máximo e diz: porque para Ele, através dele, por Ele são todas as coisas. Deus tudo fez para o seu louvor, para o louvor da sua glória, e tudo Ele fez muito bem feito. E esse mundo e a tua vida não é obra do acaso. Não tem esse negócio de deixa a vida me levar. Isso dá um sâmbida dos ruins. Não é a vida que te leva, é a mão de Deus que te conduz, é a mão de Deus que está sobre nós. Mas como que eu fico sabendo isso? Conhecendo esse Deus. Eu acho fantástico quando o Senhor Jesus, na revelação de Apocalipse, diz: eu sou o início e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Você já parou para pensar sobre isso? O quanto é importante a revelação de Deus para que você entenda a origem de todas as coisas, como viver neste mundo, como vai ser o fim. Nós tivemos um estudo aqui na igreja do livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, e muitos ficavam maravilhados. Alguns eu sei que vieram com medo. Ah, pastor, o que diz Apocalipse? Eu falei: filho, Apocalipse é um livro fantástico para quem crê, terrível para quem não crê, realmente terrível para quem não crê.
Mas muitos que não creem, quando vão ler, se convertem, porque vê que há uma promessa bendita de vitória para o povo de Deus, de que assim como Ele estabeleceu um dia para o início, estabeleceu uma ocasião do início, estabeleceu um dia também onde Ele vai julgar essa terra, e esse julgamento será plenamente correto, não haverá nenhuma injustiça. Mas de onde tiro isso? Da Bíblia Sagrada, não é da minha cabeça. O apóstolo Paulo, quando fala porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas, ele nada mais está dizendo do que aquilo que diz lá João: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Não se enganem, meus irmãos, não se enganem e não deixem que outros sejam enganados. Existem diversos por aí que se dizem deuses, mas não são. Quando vamos olhar para as Escrituras, nós vemos Deus derramando 10 pragas no Egito. Não sei se você sabe disso, mas eu quero que você tome ciência disso. Cada uma daquelas pragas do Egito confrontava uma divindade que eles acreditavam no Egito. Eles acreditavam que tinha um Deus que controlava isso. Aí veio Deus e mostrou: não, esse Deus não controla, quem controla sou eu. Tinha uma divindade que eles acreditavam que controlava as águas. Deus mostrou que não. Por último, ele confrontou o próprio Faraó, que era tido como uma divindade. O Faraó não foi capaz de proteger seu próprio filho, porque era um falso Deus, não era um Deus verdadeiro. Quando fala de conhecer o único Deus verdadeiro, é porque precisamos entender, precisamos nos relacionar com Ele, precisamos conhecer aquilo que é permitido que conheçamos e crescer nesse conhecimento. Por isso que o livro de Oséias também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Eu não posso só conhecer hoje, eu tenho que prosseguir conhecendo. E te garanto, não há limites para que você conheça mais Deus e mais fique maravilhado com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade. Eu não sei como anda a tua vida com Deus, a tua experiência com Deus, mas eu te garanto que não há limites bons. Frise, limites bons. Você conhece até aqui e sabe que Deus é bom, aí daqui a pouco Deus te mostra um melhor ainda. Aí você foi até lá e achou que já tinha conhecido tudo de Deus, e Deus te fala: não, tem mais, eu sou mais isso. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, e Ele vai recompensar cada um segundo as suas atitudes, as suas obras. Segundo, é importante nós conhecermos a Deus para dimensionar a divindade na nossa realidade. É interessante que muitos acham que é o seguinte: Deus fez o mundo, deu corda e largou. Essa é a ideia de muitos. Tem muitos que acham o seguinte: Deus já fez a parte dele, agora tem que fazer a minha. E aí coloca uma divisão clara, que Deus criou e daqui para frente é comigo. Isso não está na Bíblia. Infelizmente, se você pensa assim, trata de corrigir esse pensamento. Deus fez e Deus continua agindo nessa terra. Ele não largou como obra do acaso. Eu entendo que quando muitos dizem que devemos fazer a nossa parte, significa agir dentro dos limites que Ele estabeleceu. Ok, sem problema. Mas nunca a parte de Deus, nunca colocando Deus de fora. Nós não temos como fazer isso. Você pode dizer: Deus, sai da terra que agora eu me viro. Veja um exemplo. Em Atos, quando o apóstolo Paulo estava trazendo uma mensagem, ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quando vamos ver o contexto de Atos 17, ele diz assim: esse Deus nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem fez pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação,
para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. O que ele quer dizer com isso? Deus fez, Deus age, Deus está junto. Alguns reconhecem, outros não, mas ninguém pode dizer: Deus, dá licença que eu me viro sozinho. Ainda que diga, não consegue. Ainda que peça, Deus não se afasta. Deus não é obrigado a atender pedidos tolos e absurdos que a gente fez. Graças a Deus. Louvado seja Deus pelos pedidos que Ele não nos atende. Eu já vi muita gente falando: ah, Deus, quero mais saber do Senhor não. E você acha que Ele fica magoadinho? Você acha que Ele fica birrado e deixa de estar contigo? A loucura nossa não anula a bondade de Deus. A loucura de nossas atitudes não faz Deus ficar chateado. Fica triste, mas não chateado. Fica triste quando vê a sua criatura não entendendo a realidade da presença dEle na nossa existência. O apóstolo Paulo, quando estava falando isso em Atos 17, ele estava frisando exatamente isso. Deus está presente, só que o homem está ignorando essa realidade. Por isso que ele trouxe essa mensagem aqui, e muitos ali entenderam isso, muitos se renderam ao Senhor. Primeiro, devemos conhecer a Deus. É importante conhecer a Deus para saber o início, o meio e o fim de todas as coisas. Segundo, para dimensionar a divindade, o Todo-Poderoso em nossa vida, na nossa realidade. E por fim, para prevenir de graves erros e heresias sobre o Altíssimo. Irmãos, eu acho que não tem nenhum ser humano que possa dizer: eu jamais vou falar uma besteira a respeito de Deus. Não tem. Muitas vezes eu tive que chegar para Deus e falar: Deus, me perdoa, eu falei algo errado a teu respeito. Mas uma vez aprendendo, que não faça de novo. Por isso que chega em um ponto, no dia de Pentecostes, Pedro, expondo ali o que estava acontecendo, ele diz: olha, Deus não levou em conta o tempo de ignorância, agora notifica a todos os homens que se arrependam. O que são tempos de ignorância? São palavras que falamos contra o Altíssimo, contra o Todo-Poderoso, fruto de um desconhecimento da revelação, fruto de um mau entendimento de quem é esse Deus e do que Ele fez por nós. Agora, quando você faz isso na ignorância, é uma coisa. Quando você faz tendo conhecimento, é diferente. Por exemplo, nós frisamos aqui muitas vezes: Deus é bom. A igreja diz: amém. Você tem desfrutado da bondade de Deus? Sim. Aí acontece qualquer coisinha na vida do crente: ai Deus, será? Será que o Senhor está me vendo? O que é isso? Acabou de falar uma palavra correta e agora já está falando um absurdo. Deus está te vendo, mas talvez a tua percepção da presença de Deus está equivocada por causa da compreensão errada de quem é Deus. Queridos, não tenha vergonha de falar: Deus, me perdoa, eu estava entendendo o Senhor errado. Eu estava entendendo que o Senhor é Deus só dos montes, mas o Senhor é Deus também dos vales. O Senhor não é Deus só quando está tudo bem, o Senhor é Deus quando as coisas estão difíceis. E de certo modo, aquela música sertaneja, que tem um pedacinho da letra, eu acho que ela é correta biblicamente, que fala que nas horas difíceis Ele carrega a gente. Por isso que você vê só 2 passos na areia. Só que você continua esperneando, achando que não está acontecendo nada por um conhecimento errado de Deus. 2016 passou. Ufa. Pode fazer. Ufa, passou. Você chegou até aqui. Com dificuldade, sem dificuldade, com tropeço, com impeachment, sem impeachment,
venceu. Porque os problemas passam, mas a palavra de Deus permanece. Tenha essa convicção no teu coração. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós somos como se fôssemos vacinados contra palavras e atitudes erradas a respeito do Senhor. Quanto mais conhecemos a Ele, mais vivemos e nos relacionamos com Ele, menos absurdos iremos crer a respeito das coisas dessa vida e da realidade dele em nós. Vou dar um exemplo trágico, mas foi no início da minha vida e graças a Deus já corrigi. Um exemplo ruim, eu dou o meu para não citar ninguém. Eu tenho exemplo de vocês também, mas não vou falar não, eu dava o meu mesmo. No início da minha fé eu estava decepcionado com os crentes. Os crentes, viu? Errado mesmo, língua portuguesa errado. Esses crentes, Deus, não pode ser assim. A tua palavra diz um negócio, eles fazem diferente, Deus. E eu estava com fome e sede de Deus, então eu li e devorava a palavra de Deus. Tudo que me davam ficava fácil. Era livrinho que era para estudar em 3 vezes, e uma semana estava pronto. E eu lia, e orava, e todo feliz com Deus. E eu via aqueles, abre aspas, crente, carrancudo, cara fechada. Não dava bom dia, não dava boa tarde, sem alegria. Eu falei, meu Deus, é o mesmo Deus que eu sirvo, não faz sentido isso. Mas chegou um dia que eu fiquei revoltado. E eu estava indo para a capela, eu estava na escola evangélica de Buriti, no ano de 93, subindo para a capela no domingo, e no meu interior brigando com Deus. Uma briga feia mesmo. Falei, Deus, quer saber de negócio? Esse é o povo que o Senhor gosta, fica com eles. O povo esquisito, povo rabugento. Tua palavra diz um negócio, estão fazendo outro. O Senhor gosta tanto deles, fica com eles. Eu vou embora, não quero ficar aqui não. E brigando com Deus. Só que é interessante que Deus sempre tem as razões que destroem as nossas razões. E nessa briga com Deus, falando baixinho, né? Eu e Deus subindo assim, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a capela. E a palavra de Deus é viva e eficaz, ela nunca voltará vazia. E Deus me fez lembrar uma passagem bíblica. Ele me fez lembrar aquela passagem: e Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu falei, e ele aprende a amar. A lágrima correu. Eu falei, o senhor tem que bater doído assim, Deus. Em caso de ignorância, eu bato doído, que é para corrigir e aperfeiçoar. Porque eu estava entendendo que eu estava cheio de razão, mas sem amor. E se não tem amor, não serve nada. E aí naquela caminhada, olho cheio de lágrimas, assim, caminhando para a capela, eu falei, Deus, me ensina a amar. Me ensina a amar, porque eu não sei amar como o Senhor ama. Eu para mim já quero descer o porrete. E Deus falou, aprende a amar. Eu amo esse povinho esquisito, ama também. Eu dei um respiro e falei, eu vou aprender a amar. O Senhor vai me ensinar. Eu vou aprender contigo. O Senhor sabe amar, eu vou aprender. E Deus começou a me ensinar a amar aquele povo. E os atos de amor que Deus fez na minha vida foi amar a pessoa apesar dele. Guarda isso na tua vida. Qual que é a heresia que eu tinha? Heresia, erro. Eu queria amar a pessoa só se ela andasse certinho. Certinho segundo a minha lógica. E aí Deus me ensinou, ama eles como eles são. E deixa que eu transforme. Você não consegue transformar. Nossa, isso foi uma bordada. E aí eu comecei a fazer o que Deus mandou. Amar as pessoas e ajudá-las naquilo que Deus permitia que eu ajudasse. Eu ia na casa desse aqui e falava bem do outro que ele estava magoado. Estava dodói. 2 irmãos que não se conversavam por bobeira. Aí ia na casa daquele ali e falava bem do outro, falava, por que você não conversa? Não, mas conversa lá, é teu irmão. Aí foi até que consegui juntar 2, depois juntei 3.
capeta fazendo farra e ninguém vê. Os irmãos brigando por nada. Gente que é irmão na fé, se odiando. E Deus me ensinou a amar. Era uma heresia, um pensamento errado que eu tinha, mas que pela palavra foi corrigido. Olha quanto é rico. E esse efeito até hoje. Toda vez que eu tento olhar para a igreja e ver como um povo esquisito, Deus, aprende a amar. Tá bom. Vamos de novo. Aprende a amar. Ama mais. Não são eles que são esquisitos, você que está amando pouco. Você que está orando pouco. Você que me busca pouco. Já parou para pensar nisso? Então a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, ajuda a gente prevenir desses erros, dessas heresias, corrigir também aquilo que for necessário. Porque alguns, como diz a própria palavra, desprezando o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O texto de Romanos 1 me assusta. Me assusta. Porque vamos supor que Deus tivesse me falado, aprende a amar. Eu falando, não vou amar coisa nenhuma. Talvez esse texto de Romanos pudesse acontecer comigo. Romanos 1, 28. De Deus falar, então, pensa do jeito que você quer. Eu estou falando com você, te orientando, você não quer aceitar? A pior coisa que tem para um cristão é quando Deus nos entrega a sua própria sorte, aos seus pensamentos. Quando o Espírito Santo já não incomoda sobre os erros. A palavra de Deus, o conhecimento de Deus vai te prevenir disso. Esse versículo 3 do capítulo 17 de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é a prova visível de um Deus invisível, de que Ele nos ama. Eu não posso ver Deus, mas eu vou ver Jesus. Eu vou estar com Jesus. Você vai estar com Jesus. E você vai entender o tanto que você é amado e querido. O tanto que você é abençoado e protegido. Ainda que passe por lutas. Ainda que enfrente situações difíceis. O Senhor Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Tem gente que gosta só dessa parte, né? Não pega a bênção da outra parte. A outra parte diz, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vence. A luta tua não vai durar a vida inteira. Essa é a palavra, é o conhecimento que refrigera a alma e nos leva para perto do Senhor. O que você vai fazer com essa palavra? O que o Espírito Santo está aplicando na tua vida? Eu queria tirar algumas aplicações muito práticas e simples. Início de um novo ano. Você já leu as Escrituras uma vez toda? Toda a Escritura uma vez? Não se assuste, meus irmãos. A grande maioria dos crentes nunca leram. E vou ser mais simples. A grande maioria nunca leu nem os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que hoje não tem desculpa. Tem ela gravada em MP3. Dá para ouvir no celular. Dá para ouvir na rádio. Tem tudo quanto é jeito de se ouvir hoje. Faz um propósito com Deus de você ler toda a Bíblia esse ano. Geralmente, todo início de ano eu ponho um plano de leitura ali. Se você não tem um plano de leitura, me fala, eu vou trazer, domingo que vem eu te trago, você vai fazer um risquinho ali. Li, não li. Trazer, vou ler, põe de volta. vou. Não desista. É a carta de amor de Deus por tua vida, que você não conhece. Ah, pastor, eu nunca li. Começa com o Evangelho de João. Faz uma proposta aí de um mês de ler o Evangelho de João. Ah, pastor, eu quero ler a Bíblia inteira. Então, lê inteira. E tem vários tipos de leitura. Eu estou falando leitura diferente de meditação.
Meditação é aquela que você pega um trecho e vai pensar sobre ele, vai refletir, é mais demorado, é mais abençoador, mas é mais demorado. Mas eu falo que pelo menos uma leitura direta de Gênesis a Apocalipse seria interessante você fazer para ter um panorama geral das Escrituras. Uma aplicação para essa mensagem. Outra, deixa Deus falar contigo. O Senhor fala por meio da palavra, por obra do Espírito Santo no teu coração. Ele edifica a tua vida. E Ele quer trazer coisas boas para a tua vida. Aceite. Imagina se naquele dia eu tivesse me revoltado e ido embora. Eu não teria aprendido a amar a igreja de Deus. Eu teria perdido a grande bênção de aprender com o Senhor Jesus Cristo a andar com Ele e viver como Ele viveu nesse aspecto, que ainda estou aprendendo. Mas também não tenha medo de reconhecer quando o teu pensamento está errado. Queridos, ai do homem que não se deixa moldar pela palavra. Toda vez que eu vou ler a palavra e vejo que algum procedimento, alguma palavra minha, alguma coisa que eu penso está errada, eu falo: Deus, perdoa-me, ajuda eu viver isso aí. Sabe uma coisa que Deus tem me despertado muito? Talvez sirva para a tua vida também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que eu tenho buscado? E será que eu tenho buscado tanto que eu preciso? Será que eu tenho achado tudo que Ele permite que se ache? E será que é de todo o coração? Os grandes homens, as grandes mulheres de Deus tinham momentos tremendos de comunhão com o Senhor, em oração, leitura, dedicação. E isso não fazia dos esquisitos, não. Toma cuidado, tá? Esse negócio de santificação, não me toque, isso não está na Bíblia, não. Todos aqueles que tiveram grande intimidade com Deus foram mais servos, mais humildes, mais parecidos com Jesus. Eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus. E você? Eu quero conhecer mais, eu quero estar mais perto, eu quero mais de tudo aquilo que Ele tem para oferecer, e quero menos de tudo aquilo que me estraga nessa comunhão. Quero que eu diminua e que Ele aumente. Isso com certeza vai levar você a compreender toda a importância desse conhecimento de Deus especial. E nesse primeiro dia do ano que você dedicou para vir prestar culto ao Senhor, e que Deus preparou para que você ouvisse essa mensagem, considere o propósito dele nisso. Considere o que Ele quer fazer na tua vida. E tenha certeza, coisas boas, especiais, Ele vai fazer. Fique em pé, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, no santo nome de Jesus Cristo, primeiramente te pedimos perdoe tudo aquilo que pensamos errado a teu respeito, ou que falamos na hora da raiva, na hora de momentos difíceis, que não são coerentes com a tua palavra. Nos perdoe. Perdoe também, Deus, quando te buscamos pouco, ou te buscamos bem menos do que precisamos. A tua palavra diz que o Senhor se deixa achar, mas a gente se omite de ir ao teu trono de graça por meio da oração, por meio da tua palavra. Muitos pais já esqueceram o que é o jejum, o que é a dedicação. Mas, Senhor, sempre é tempo de recomeçar. E nesse primeiro dia do ano, meu Deus, mais uma vez renove as forças, renove o ânimo, traz vigor, meu Deus, para aqueles que estão abatidos e cansados. Traz, meu Deus, uma intervenção especial naqueles que precisam, Deus, de um emprego,
de uma porta para a manutenção das suas famílias. Ó Deus, também eu te peço pela nossa nação, Deus, continue a curar esse câncer chamado corrupção, essas roubos, fraude, desonestidade. Louvado seja o Senhor por tudo que já veio à tona, mas continue, meu Deus, a purificar nossa nação. Ó Deus, coloque governantes honestos, livra da fraude, do roubo, da desonestidade. Ó Senhor, oramos pela conversão de vidas em nosso país, em nosso estado, em nosso município. Que cada um aqui seja um canal de bênção para a transformação de outras vidas. Que venhamos aprender, meu Deus, contigo, a amar aqueles que o Senhor ama e a testemunhar do teu amor, da riqueza da tua graça, a testemunhar de que só existe um Deus verdadeiro, que só existe um Salvador, que é Jesus, o Cristo. Meu Deus, agora também eu rogo por aqueles que estão enfermos no corpo e na alma. Traz a cura, meu Deus. Abençoa o irmão Antônio Lopes, a irmã Denise, a irmã Ana, a irmã Joanice, a irmã Cleusa. Abençoa o irmãozinho Lucas. Abençoa aqueles que os nomes não chegaram até nós, mas que aconteça uma intervenção tua ali, Pai. Continue a restaurar essas vidas e abençoá-los. Ó meu Deus, também olhe para aqueles que sofrem da alma, aflições, tristeza, abatimento. Levante, Deus, o semblante, resplandeça o teu rosto. Senhor de misericórdia, que esse ano 2017 seja um ano de bênção da tua presença, a bênção do teu direcionamento, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Quer sentar, meus irmãos?